Graças e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para adorar aquele que vive para sempre, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que nunca falha, aquele que tem o controle de tudo nas mãos. Vamos ler o texto, Salmos 95, do 1 ao 7. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus, supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Pai querido, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Nós declaramos a tua grandeza, declaramos que és rei, declaramos a tua santidade, declaramos, ó Pai querido, que não há outro como o Senhor, não existe Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, ó Deus querido. Nós te adoramos, ó Deus, nós declaramos tudo que o Senhor é nessa noite, ó Pai. E nós nos rendemos e nos prostramos, ó Deus querido, a tamanho amor do Senhor. Apesar da tua grandeza, o Senhor escolheu nos amar. Apesar de comandar tudo neste mundo, o Senhor olhou para nós e nos amou. Nós te louvamos, ó Deus, por esse amor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo fôlego de vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa família. Nós te agradecemos, ó Pai querido, por tudo que o Senhor é e que tem feito na nossa vida, mesmo sem nós merecermos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos oferecer a Ti a nossa adoração e o nosso louvor com cânticos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus querido, que esse louvor possa, ó Deus, trabalhar em nós, possa trazer, ó Deus querido, alegria aos nossos corações, e que enquanto estivermos louvando, ó Deus querido, que o louvor não saia apenas dos nossos lábios, mas saia do nosso coração. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe o nosso culto, ó Pai querido. Nós te adoramos. Nós te bendizemos, ó Deus querido, e te pedimos, Senhor, recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti.
Obrigada, Senhor. Obrigada, ó Deus querido, pela vida que o Senhor tem nos dado. Nós te adoraremos, ó Deus querido, em meio à pandemia. Nós te adoraremos nos momentos alegres. Nós te adoraremos enquanto a lágrima rolar nos nossos olhos. Nós te adoraremos em todo o tempo, porque o Senhor é a razão do nosso viver. Aleluia. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Aleluia. Debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus é o único que pode salvar, que pode libertar. Jesus disse em João 10, 17, 18: Eu, Jesus, dou a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas de mim mesmo a dou. E se você precisa de vida, clame por esse nome, porque Ele foi o único capaz de se entregar. Ele se entregou por mim e por você, mas Ele ressuscitou e Ele vive e é invencível. Ele reina para todos sempre. O nome de Jesus, o lindo nome de Jesus. Ó, quão lindo
esse nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ansiamos, ó Deus, por aquele grande dia que o Senhor chamará a tua igreja e dirá: vinde benditos de meu Pai, entra para o meu reino. Oh, lindo nome, nome sobre todo nome, nome todo poderoso é o teu nome, Jesus.
renovando as suas forças, assim como tem renovado as nossas. Enquanto estamos adorando, enquanto estamos louvando, eu sei que Ele tem te renovado, Ele tem renovado as suas forças. Se você tem se sentido só, saiba que o Senhor é o verdadeiro amigo, é aquele que nunca falha, é aquele que nunca nos decepciona, é aquele que nunca puxa o nosso tapete, é aquele que está conosco em todo o tempo. Até mesmo nos momentos que nós pensamos aqui, Ele não está me vendo, Ele está te vendo. Ele te contempla, Ele está com você, Ele está conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia nisso. Deus está conosco. Deus está conosco. Seja renovado nesta palavra. Deus está conosco. E Ele enviou o seu Filho porque Ele nos ama. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graça e paz a todos. Obrigado aos nossos irmãos que participaram do louvor, nos trazendo essa presença tão maravilhosa de Deus aos nossos corações, por meio do louvor e da adoração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo de número 13 até o versículo de número 20. Hebreus, capítulo de número 6. Leremos do versículo 13 até o versículo de número 20. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos em dias de muita desarmonia, estamos vivendo tempos de muitas incertezas, de muita insegurança. E eu queria, antes de ler a palavra nesta noite, perguntar: em quem você confia? Em quem você coloca a sua confiança? Quem é digno da sua confiança? Quem é confiável nesse tempo, nesse momento nosso, nessa pandemia que tem assolado o mundo, nesses tempos como os nossos aqui do Brasil? Em quem nós confiamos? Quem é digno da nossa confiança? Hebreus, capítulo de número 6, nós leremos do versículo 13 até o versículo de número 20. Acredito eu que você está com a sua Bíblia aí perto e já está com ela aberta. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo 13 até o versículo de número 20. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu queria que você que tem condições fechasse os seus olhos para nós termos uma palavra de oração. Pai dos céus, Pai amado, aqui estamos diante do Senhor. Louvamos o seu nome, porque não há outro digno de louvor, não há outro digno de adoração. Pai Santo, rendemos louvores ao Senhor, porque a palavra diz que fica bem que nós louvemos ao Senhor, meu Pai. E agora estamos, Deus, diante de sua palavra. Deus, que ela venha ao encontro das nossas vidas, que ela possa, Deus, nesta noite, nos edificar, nos consolar, nos exortar, Pai, e nos abençoar. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, para que a Tua palavra ilumine as nossas vidas, ilumine o nosso pensamento, ilumine o nosso coração nesta noite, Pai. Fala, Senhor, uma vez mais aos nossos corações. É o que pedimos no nome do Seu Filho amado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu perguntei há alguns minutos, eu mais uma vez refaço a pergunta: em quem você confia? Em quem você deposita de fato a sua confiança? Eu creio que nós da década de 70, nós crescemos com os nossos pais tendo algumas marcas, tendo algumas coisas nas quais eles confiavam. Havia uma marca certa de veículo que era confiável. A nossa mãe, nossa avó gostava de um determinado produto, gostava de um determinado fato de um determinado produto para a cozinha. Havia um extrato de tomate específico, havia um sabão em pó específico, havia todos os produtos que de fato eram confiáveis. Ainda me lembro de um tempo, quando nós ainda não tínhamos veículo, de meu sogro se sentar comigo e dizer assim: olha, Silvano, quando você for comprar um carro, você compra qualquer marca de carro, mas não compra da marca tal, porque aquela marca não presta. E ele falou que se eu comprasse um carro daquela marca, ele ia ficar muito triste, ele ia ficar muito decepcionado comigo. E eu sabia que havia naquela conversa um tom de brincadeira, mas também havia um tom de verdade. Ele faleceu e ele gostava de uma determinada marca de carro, e ele acreditava, e ele sempre defendeu que aquela marca era muito boa. Voltando a essa questão de quem confiar, eu fico pensando como é difícil para nós nesse tempo confiar. Nós adotamos para o nosso dia a dia, para o nosso vocabulário, uma expressão inglesa chamada fake news, e não é raro nós estarmos diante de uma fake news, diante de uma notícia falsa, diante de uma notícia que parece ser verdadeira e que tem de fato a mentira como a sua nota principal. Eu fiquei pensando em algumas fake news que são comuns nesse tempo. Uma delas foi aquela que disse que lá em Manaus, lá no estado do Amazonas, as pessoas estavam enterrando caixões vazios apenas com pedra dentro, para que desse um volume, para que desse
uma intenção para que a população em geral pensasse que de fato estava ocorrendo a pandemia e uma morte em número elevado lá naquele estado, principalmente na cidade de Manaus. E uma outra fake news que corre muito é que as pessoas não devem usar as máscaras doadas pelo governo, porque essas máscaras elas vêm da China, elas estão todas contaminadas com os vírus, e as pessoas que usaram lá nos Estados Unidos, depois que usaram, o número de mortes cresceu muito lá entre os norte-americanos. Então a gente hoje está diante de uma série de notícias que, antes de repassar, antes de colocar à frente essas notícias, nós precisamos pesquisar, precisamos ir a fundo, precisamos de fato saber se é verdade ou não essa notícia, porque nós não podemos mais confiar, nós não temos mais como confiar facilmente. Me lembro também uma outra questão que eu acho interessante nesta ideia da confiança, é que minha mãe sempre dava um conselho para nós. Minha mãe, ela dizia sempre assim: meus filhos, né? Ela falava para os filhos todos: vocês não confiam em ninguém. Ninguém de fato é amigo de vocês. As pessoas estão com vocês só por um interesse, as pessoas estão perto de vocês só querendo alguma coisa, e se vocês confiarem nessas pessoas, se vocês abrirem o coração para essas pessoas, depois essas pessoas vão fazer algum tipo de mal para vocês. Eu cresci ouvindo, eu cresci tendo esse conselho, e de alguma forma eu tentei também, com o tempo, aplicá-lo em minha vida. E eu sei que hoje é difícil nós confiarmos, mas é preciso que nós confiemos em alguém. É preciso que nós coloquemos de fato a nossa confiança em alguém. Não conseguiremos viver nessa terra se nós não confiarmos, se nós de fato não depositarmos nossa confiança em alguém. Mas a pergunta que surge é: em quem nós devemos confiar? Quem é digno da nossa confiança? Quem de fato pode receber da nossa parte, receber das nossas vidas a confiança? O escritor aos Hebreus, ele está escrevendo essa carta, e a carta é conhecida como sendo um tratado teológico, e esse escritor, que é anônimo, apesar da tradição ter dado a autoria dessa carta ao apóstolo Paulo, ela é uma carta anônima, nós não sabemos quem escreveu essa carta. O escritor aos Hebreus é alguém que conhece, mas conhece a fundo todo o sistema litúrgico, todo o sistema do Antigo Testamento. É alguém que tem conhecimento a fundo do sistema sacerdotal, do sistema de sacrifícios. O escritor aos Hebreus, ele conhece os pormenores da vida sacerdotal. O escritor aos Hebreus, ele conhece o livro de Levítico nos seus pormenores. E o que chama a atenção nessa carta aos Hebreus é que o escritor ele conseguiu fazer a transição do Antigo Testamento, ou de todo o sistema de sacerdócios, de sacrifícios, de leis morais e todas as questões que envolviam a vida religiosa do judeu, para Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus, ele de fato é alguém que compreende que em Cristo todas as coisas do Antigo Testamento, principalmente no que diz respeito ao sacrifício, se cumprem. Cristo é o cumprimento de todas as coisas que estão relacionadas no livro de Levítico. O escritor aos Hebreus, ele tem certeza absoluta, que Cristo é de fato a realidade
daquilo que o Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, mostrava apenas como sombra. Cristo é o cumprimento de todas essas coisas. E ele então faz esse tratado. E a partir do capítulo de número 5, o escritor aos Hebreus, ele entra em um trabalho por demais interessante. O trabalho dele, a partir do capítulo de número 5, é mostrar para seus leitores, mostrar para aqueles judeus que são convertidos, que abandonaram o judaísmo e que agora estão na igreja recém-formada, na igreja cristã, mostrar para aqueles que ainda não se converteram que Cristo é confiável, que Deus é confiável. Desde o capítulo de número 5, o escritor aos Hebreus está dizendo que seus leitores e nós também podemos deixar tudo que estivermos segurando, tudo naquilo em que estivermos fiados e confiados, e podemos abrir mão dessas coisas e agora podemos confiar em Cristo, confiar em Deus. O escritor aos Hebreus está dizendo para nós que nós precisamos deixar tudo aquilo que era sombra e agora confiar apenas em Cristo Jesus, confiar apenas na obra do Senhor Jesus e confiar no plano e no projeto de Deus. Do ponto de vista do judeu, isso significa deixar para trás os sacrifícios, deixar para trás os ritos, deixar para trás as luas novas, deixar para trás a guarda do sábado, deixar para trás todas as coisas, porque agora Cristo é o verdadeiro, Cristo agora é que importa. Para nós, implica em deixar tudo aquilo que nós confiávamos, tudo aquilo que era nossa segurança, tudo aquilo que nós acreditávamos que de alguma forma ia garantir a nossa estabilidade, garantir a nossa segurança, garantir, por assim dizer, a nossa salvação. Nós então poderíamos ilustrar que nós precisamos deixar de lado aquela ideia de que faremos por merecer a salvação, que deixamos de lado aquela ideia que temos que pagar um preço para sermos salvos. Precisamos deixar de lado que o Senhor vai olhar para a minha vida e vai ver que eu não sou tão pecador quanto outras pessoas que fazem coisas piores do que eu. Esses dois capítulos da carta aos Hebreus, capítulos 5 e capítulo de número 6, quer nos chamar, os dois estão nos chamando para dizer para nós que nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos abrir mão daquilo que nós temos confiado, daquilo que nós temos segurado, como sendo capaz, como sendo suficiente de sustentar as nossas vidas. Nós temos que abrir mão daquilo que está, muitas vezes, sendo o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas decisões, o Senhor do nosso pensamento, e devemos agora confiar em Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 5 e 6, está dizendo para nós que Deus é confiável. Você pode confiar em Deus. É o que ele está dizendo nas entrelinhas do capítulo de número 6. Você, irmão, você, irmã, você pode confiar em Deus. Você pode descansar seu coração em Deus. Você pode se livrar dos seus apetrechos, se livrar das coisas que você armou, das coisas que você criou, das coisas que você fez, para que pudesse ter em determinado momento estabilidade na vida, ter um sossego financeiro, ter, quem sabe, a garantia para um tratamento de saúde. O escritor aos Hebreus está dizendo que você pode abrir mão de todas essas coisas, porque Deus é confiável. Você pode confiar em Deus. Você pode descansar seu coração em Deus. É o que o escritor está dizendo para nós. E é interessante que ele, talvez pensando que seus leitores viessem a questionar, mas como eu posso confiar em Deus? Como de fato? Como é que isso se aplica na minha vida? Como é que eu posso? Que segurança que eu tenho?
Que certeza eu posso ter que Deus é confiável? E aí então o escritor aos Hebreus, escrevendo para uma comunidade judaica, o escritor aos Hebreus traz para dentro do seu texto a pessoa de Abraão. Eu posso, à medida que estiver falando sobre Abraão, eu posso trocar o nome dele por Abraão. Então, se eu em determinado momento falar Abraão ou em determinado momento falar Abraão, vocês não me tenham por errado. Eu só, às vezes, não estou preso ao tempo da mudança do nome que Deus fez com Abraão, mudando o nome dele para Abraão, que aconteceu dentro das Escrituras lá no livro de Gênesis. Então, o escritor aos Hebreus traz para aquele contexto, traz para aquele capítulo a vida do Abraão. Eu queria que você viajasse um pouco comigo. Quando está terminando o capítulo de número 11 do livro de Gênesis, nós somos apresentados a uma família. Diz para nós que lá um homem chamado Tera, que tinha 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Esse homem, então, ele sai do Ur dos Caldeus e ele vai para a cidade de Harã com a sua família. Ele faz uma caminhada, ele sai da sua terra, ele sai daquilo que seria talvez a segurança da sua família, da estabilidade das suas coisas, e ele vai em busca de alguma coisa. Pastor Ricardo Agreste, e eu queria recomendar esse vídeo, até já coloquei no grupo da igreja, se alguém ainda não viu e quiser ver, precisa ouvir aquela mensagem, é muito boa, falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que Deus também vai falar ao seu coração. Pastor Ricardo Agreste, usando esse texto, ele diz que Abraão, ele sai com a família, na verdade o Tera com Abrão, Naor, e essa família toda sai em busca de algo melhor, certamente buscando uma estabilidade, buscando questões financeiras, buscando coisas melhores para a família, assim como muita gente sai da sua terra, como muita gente sai da sua cidade, como muita gente sai do meio da sua parentela em busca de dias melhores, em busca de questões melhores para sua casa, para sua família, em busca de um futuro melhor. E na palavra do pastor Ricardo Agreste, ele diz que nós saímos nessas buscas, mas Deus tem sempre um propósito maior para as nossas vidas. Mas, voltando então na ideia que eu estava trazendo aos irmãos, o Tera sai com a sua família, eles vão para Harã, e lá em Harã, Deus chama Abrão. Deus aparece, a gente imagina que Deus apareceu a Abrão, ou Deus falou com Abrão. Abrão entendeu a vontade de Deus, entendeu o projeto de Deus, e Abrão, ele é chamado para sair do meio da sua parentela, é chamado para sair da sua terra, e ele é chamado a ir a uma terra que Deus daria a ele. O que é importante nós entendermos para a gente compreender o texto de Hebreus, capítulo de número 6, versículos 13 até o versículo de número 20. Nós podemos com certeza imaginar que com a morte de Tera, com a morte do pai de Abrão, Abrão seria o chefe do clã, o chefe da família. E isso implicaria em uma posição melhor para Abrão. Implicaria em mais poder, em mais prestígio. Não nos esqueçamos que Abrão já estava estabelecido com a sua família, com a sua esposa Sarai, com o seu sobrinho Ló, cujo pai havia morrido e ele havia tomado para si como filho o sobrinho. Abrão então já estava estabelecido na terra de Harã, e quem sabe, se ele olhasse do ponto de vista humano, ele estava seguro. Ele estava entre pessoas que ele conhecia,
ele estava numa região que ele já conhecia, ele já estava certamente dominando as questões culturais, as questões econômicas. Abraão estava bem, estava estabilizado. Mas o texto conta para nós, de Gênesis, capítulo de número 12, que Deus chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. E uma questão que se levanta e que a gente precisa pensar é que Abraão poderia ter perguntado: Senhor, que garantia eu tenho? Que certeza eu tenho que se eu sair de Harã, eu vou ter exatamente o que o Senhor está me falando? Que garantia o Senhor me dá? Que sinal o Senhor me dá de que isso de fato vai acontecer? Eu acho legal essa ideia, esse pensamento, porque a gente desenvolveu no decorrer do tempo o ditado popular que vale mais um pássaro na mão do que dois voando. Para dizer, claro, que você não pode abrir mão daquilo que é certo para ir atrás daquilo que é duvidoso. Muitas vezes nós aconselhamos as pessoas assim, nós falamos com as pessoas dessa forma, dizendo: olha meu irmão, olha meu amigo, olha meu filho, alguém da família, você tem isso, você tem essa garantia, você tem essa estabilidade, não abra mão disso. Abraão estava em Harã, estava bem estabelecido, estava bem colocado naquela cidade, e Deus disse para ele: Abraão, faça as malas, vamos embora. Vamos, deixa a sua parentela, deixa a casa do seu pai e nós vamos embora. E eu pergunto para os irmãos, quem ia garantir que Abraão não seria morto? Quem ia garantir que Abraão não morreria de fome no deserto? Quem ia garantir a estabilidade de Abraão? Que garantias Abraão possuía? E mesmo diante de todas essas perguntas, nós aprendemos que Abraão foi, porque Abraão confiou em Deus. Abraão só precisou da palavra de Deus. Deus não precisou fazer como fez com Moisés. No livro de Êxodo, capítulo de número 3, mostrar sinais. Deus não precisou fazer com Abraão, como fez lá com Gideão, no Juízes, capítulo de número 6, dar sinais a Gideão de que ele era o homem para aquela luta, para aquela guerra. É por isso, meus irmãos, que Abraão é conhecido como o pai da fé. É por isso que Abraão é conhecido como aquele que creu, mesmo sem saber para onde estava indo. É por isso que nós temos em Abraão como o pai daqueles que creem, daqueles que têm fé. É por isso que Abraão é chamado como o pai da fé, o pai daqueles que acreditam. Deus é confiável, meus irmãos. O escritor aos Hebreus está dizendo aos seus leitores e dizendo a nós nesta noite: Abraão confiou em Deus. Abraão ouviu apenas a palavra de Deus. E ele foi, e ele partiu, e ele deixou tudo para trás, e ele seguiu com a sua casa, seguiu com a sua família. Meus irmãos, Deus é confiável. Os políticos não são, independente de partido que eles sejam. As circunstâncias financeiras não são confiáveis, porque elas mudam. Os parentes não são confiáveis, porque eles são humanos. Nós erramos, nós falhamos. Ainda que uma pessoa esteja cheia de boas intenções, cheia de desejos, cheia de vontade de nos ajudar, de fazer alguma coisa por nós, às vezes elas não fazem. Só Deus é digno de confiança, está dizendo o escritor aos Hebreus para nós. Abraão creu no caráter de Deus, irmãos.
Abraão confiou no Deus que ele recém conheceu. Nós não estamos falando de um homem que já tem 20, 30 anos de caminhada com Deus, nós não estamos falando de um homem que está andando já há muitos anos com Deus, não, nós estamos falando de um homem que ouve uma direção e que entende que aquele ser que está falando, Deus que fala com ele, é confiável. Deus é confiável, meus irmãos. Nosso Deus é confiável. E por que nosso Deus é confiável? Como nosso Deus é confiável? Primeira coisa que o escritor aos Hebreus mostra para nós. Por que você pode confiar em Deus? Versículo de número 13. Porque Deus é confiável, a pessoa dele é confiável. A pessoa de Deus é confiável, irmãos. Nós podemos confiar em Deus. Nós podemos descansar em Deus. Nós podemos esperar totalmente no Senhor, porque Deus é confiável. O escritor aos Hebreus, ele diz no versículo de número 13, um costume que é interessante, porque geralmente quando você faz um juramento, você jura por alguém que é maior do que você. Me lembro do tempo de infância, daquelas brincadeiras de criança que nós fazíamos, e nós íamos fazer um juramento, e a gente falava assim, eu juro pela minha mãe mortinha. A gente tinha às vezes temor de falar que eu juro por Deus, mas a gente jurava, eu juro pela alma da minha mãe, eu juro pela vida da minha mãe. A gente sempre apela para uma instância maior, mas o escritor aos Hebreus, ele mostra que quando Deus chamou a Abraão, quando Deus fez a ele a promessa, quando Deus estabelece esse planejamento com Abraão, Deus fez por si só. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele não precisou jurar por um nome maior do que o dele. Isso é impressionante, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos me compreendem nesta noite. Deus é o maior ser que existe em todo o universo. Porque Deus é confiável, porque não tem ninguém maior que Ele. Não tem ninguém acima dele. Às vezes, nós pedimos alguns favores, nós buscamos algumas benesses, e aí você vai ao local, você vai àquele empreendimento, um comércio, por exemplo, e aí você pede uma doação, e aí você conta o que você precisa para aquela pessoa que te atende. A pessoa diz, eu preciso falar com o meu patrão, eu preciso falar com o dono da loja, eu preciso falar com quem manda. Irmãos, Deus é confiável, porque ninguém manda nele, ninguém é maior do que ele. Você pode descansar seu coração em Deus. Você pode confiar de fato em Deus. Sabe por que você pode confiar em Deus? Porque Deus não mente. Deus não mente. Deus não pode mentir. Deus, Ele é Criador da verdade. Deus personificado no Filho é a própria verdade. Em Deus não há mentira. Não quero politizar o momento, mas nós estamos cansados de promessas dos políticos. Nós estamos cansados de pessoas que nos fazem
promessas e essas promessas elas são mentirosas. Deus não pode mentir. O escritor da carta a Tito, Paulo, ele diz que existe uma esperança de vida eterna. Tito, capítulo 1, versículo de número 2. Você precisa gravar esse texto na sua memória. Existe em nós a esperança de vida eterna, que Deus, o Deus que prometeu, não pode mentir, porque a promessa foi feita nos tempos eternos. Eu sei, irmãos, que quando a gente fala de promessas, nós queremos às vezes particularizar essas promessas, queremos trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso contexto. E eu sei que Deus faz promessas pessoais. Eu sei que Deus já te fez promessas. Eu sei que você já ouviu uma palavra de Deus, palavra confirmada, palavra que você tem convicção que saiu do coração de Deus, que Deus confirmou mais de uma vez, que Deus falou mais de uma vez. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus, ela não mente, porque Deus não é mentiroso. É por isso que Deus é confiável. Nós não podemos, como eu estava dizendo, confiar em promessas de políticos, porque por mais bem intencionado que esse político esteja, quando lá chegar e lá chegando, ele encontrará um sistema, ele encontrará um modelo pronto, e ainda corre o risco dele se corromper, dele se deixar levar pela vida, e se lembrar de nós daqui a 4 anos, quando precisar de novo do nosso voto. Deus é confiável. Deus não pode mentir. Agora, o que me chama a atenção, e o escritor aos Hebreus diz que Deus fez uma promessa, versículo 14: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Irmãos, presta atenção, nós estamos há mais ou menos 3.600 anos depois dessa promessa que Deus fez a Abraão. 3.600 anos depois, nós temos espalhados pelo mundo cerca de 17 milhões de descendentes de Abraão. Deus é fiel, Deus não mente. E olha que quando Deus fez a promessa, eu e você, nós sabemos, era Abraão e a Sarai. Tempos depois, eles tentam resolver a situação, nasce Ismael, mas não deu certo. Mas Abraão, versículo de número 15, depois de esperar com paciência, irmão, irmã, espera com paciência no Senhor, porque Ele não pode mentir. Você pode confiar nele, você pode dormir sossegado, sossegada, você pode dormir tranquilo. Deus é confiável. Deus é confiável. O Salmo diz no 121, ele não dorme, ele não pestaneja, ele não tosqueneja, ele não dormita, ele não tira uma soneca. Deus está guardando a palavra dele, a promessa dele, aquilo que ele falou, ele faz. O escritor aos Hebreus está deixando claro para nós, irmãos, que Deus é confiável. Você pode descansar seu coração nele.
Seguindo um pouco no raciocínio, quando você está lendo o livro de Gênesis e chega ali no capítulo de número 22, acontece algo maravilhoso, que é quando Deus prova a fé de Abraão, quando Deus testa a fé de Abraão, e Deus diz que Abraão deve sacrificar seu filho em holocausto. O escritor Moisés narra para nós, dizendo que Abraão pegou Isaac, pegou a lenha, pegou o cutelo, e eles foram em direção ao monte que Deus revelou, que vai ser depois conhecido por nós como Monte Moriá. E no trajeto para o sacrifício, Isaac diz para o pai: pai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, cadê o sacrifício? Onde está o sacrifício? Abraão vira para seu filho, versículo de número 8 do capítulo 22 de Gênesis, texto maravilhoso para nós. Abraão diz: Deus providenciará para si o cordeiro do holocausto. Deus vai dar um jeito. Deus vai resolver esse negócio. Vocês compreendem, irmãos, que Abraão, ele cria, mas ele não buscava um sinal para primeiro crer. Ele não buscava um sinal primeiro para que depois ele pudesse crer que Deus fizesse. Nós vivemos um tempo parecido com os dias de Gideão. Nós somos muito mais Gideão, nós somos muito mais Moisés do que nós somos Abraão, e nós queremos ser chamados como filhos de Abraão, filhos da fé. O Abraão, ele não pede: Deus, que garantia eu tenho de que o Senhor vai dar um menino? Ele não pediu um sinal. Aí tá, o tempo passou, chegou o momento do sacrifício. Aí Deus diz para ele: Abraão, vai lá e sacrifica o menino. Abraão não pergunta para Deus: Deus, que garantia eu tenho de que o Senhor vai dar vida para esse menino, de que o Senhor não vai deixar que a minha descendência morra nesse sacrifício? Vocês estão compreendendo o que é crer no caráter de Deus, o que é crer na pessoa de Deus? É não estabelecer condições, é não estabelecer métodos, é não estabelecer regras. Abraão é o pai da fé, mesmo com todas as suas dificuldades, com seus problemas, com as suas falhas que nós conhecemos. Mas Abraão, no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, é um homem que crê, e crê no caráter de Deus. Ele não está olhando para as mãos de Deus, ele não está olhando o quanto Deus pode fazer por ele, como nós olhamos, como nós queremos. Nós queremos crer num Deus, irmãos, presta atenção, nós queremos crer num Deus que faça alguma coisa por nós. Quantas vezes nós não levamos pessoas à igreja, nós não levamos amigos nossos à igreja que estão passando por dificuldades, por problemas, nós levamos e nós dizemos: Deus vai solucionar seus problemas, Deus vai resolver sua vida, Deus vai te dar uma luz, Deus vai abençoar sua vida. Nós estamos agindo da forma errada, porque nós não estamos levando as pessoas a crerem em Deus por causa do caráter dele, nós estamos levando as pessoas a crerem em Deus por aquilo que ele faz, e aí quando Deus não faz, as pessoas abandonam a igreja, as pessoas abandonam a fé. As pessoas estão dentro de uma fé pragmática, dentro de uma religião de resultados. Se Deus faz, eu estou aqui. Se Deus não faz, eu vou para outro lugar que Deus faça. Se Deus não me abençoa nesta igreja, eu vou para outra igreja. Se Deus não me abençoa neste lugar, eu vou para outro lugar. Nós precisamos, irmãos, aprender que Deus é confiável. Por que Deus é confiável? Porque Ele é quem Ele é. O que me lembra de novo do texto de Êxodo, capítulo de número 3. Quando Moisés pergunta para Deus: Deus, e aí, tá, eu vou, o Senhor quer que eu vá? Depois de tanta insistência, o Senhor quer que eu vá? Mas eu vou dizer o que para eles? Quem é que me enviou? Que nome eu vou dar para eles? O que eu vou falar para eles? Aí Deus diz para Moisés:
Ah, Moisés, quando você chegar lá, você diz que o eu sou te enviou. Porque eu sou o que eu sou. Interessante, né? Eu gosto muito dessa fala de Deus com Moisés, a forma como Deus está dizendo. Deus está dizendo, Moisés, o que eu sou, não te importa o que eu sou. Vai e faz o que eu estou mandando. Vai e me obedece. Aí, às vezes, a gente olha para o texto, né? E as pessoas querem dizer, olha, Deus revelou seu nome para Moisés, Deus deu o nome dele é eu sou. Não. Deus está dizendo, Moisés, o que eu sou não te interessa. Vai fazer o que eu estou te mandando. Confia em mim, confia naquilo que eu sou. Confia naquilo que eu estou te mandando fazer. Eu quero dizer para nós, nesse tempo, irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos, de fato, depositar toda a nossa confiança no Senhor. E não importa, se Deus não estiver fazendo, nós continuaremos crendo, porque Ele é, de fato, quem diz que Ele é. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós cantamos, às vezes, nas nossas reuniões, cantamos e colocamos no nosso carro para tocar aquela canção que diz que Deus é Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, e a gente vai falando, se a porta abrir, Ele é Deus, se não abrir, Ele é Deus, mas de fato a nossa prática, ela não está condizendo com aquilo que nós estamos cantando, porque nós queremos um Deus de resultados, nós queremos um Deus que faça as coisas para nós queremos um Deus que funciona. E Abraão não é um homem que está buscando um Deus que funciona, Abraão não é um homem que está buscando um Deus prático. Abraão é um homem que crê em Deus por aquilo que Deus é. Ele crê na palavra de Deus. Ele crê naquilo que Deus fala para ele, irmãos. E lá em cima do Monte Moriá, na hora em que ele está preparado para oferecer o Isaque como sacrifício, Deus brada, dizendo que ele não deve fazer aquele sacrifício, e um cordeiro apareceu do lado, com chifres enrolado no mato. Deus providenciou, irmãos. Deus é confiável. Deus é confiável. Deus é confiável, você pode confiar nele. Abraão creu contra a esperança, diz Paulo para nós no capítulo 4 de Romanos. Abraão creu, Abraão confiou em Deus. E eu sei, irmãos, que essa crença em Deus não é uma coisa que brota em nós como brota às vezes o mato, como brota em nós muitas vezes, né, aqueles capins ruins. Não brota assim. Mas nós precisamos confiar em Deus. Deus está no controle, irmãos. Deus está na direção de todas as coisas. Ele não está pedindo orientação para nenhum outro, dizendo, o que eu vou fazer no mundo agora? O que você acha que eu devo realizar? Como é que você acha que eu devo fazer as coisas? Deus é Deus. Deus é Deus. E você precisa confiar nele. Você precisa descansar o seu coração nele. Você precisa, de fato, deixar que toda a sua confiança de realização deposite no Senhor, porque Ele pode. Ele pode. Deus nunca falhará. Nunca falhará. Porque Ele não tem espaço, Ele não tem capacidade para falha na natureza dele. Será que você me compreende nesta noite num Deus tão perfeito como o que nós possuímos? Você entende essa grandeza de Deus, esse ser de Deus tão perfeito, que te trouxe até esse momento, que guiou sua vida, que guiou sua trajetória, que
conduziu seus passos, que conduziu a história da sua casa, a história da sua família. Deus é confiável. Deus é confiável. O escritor aos Hebreus, ele diz para nós, em segundo lugar, geralmente na igreja eu nunca termino minhas meditações, porque às vezes eu não vou dizer que eu me perco em algumas questões, mas eu acredito que Deus está nos trazendo algo específico, e às vezes eu alongo um pouco mais um tópico. Nós não temos um prazo para terminar a exposição das Escrituras. Não, eu falo no sentido de, nós temos 2 anos para pregar a Escritura toda, graças a Deus nós não temos essa pressa. Então depois a gente volta nesse texto. Eu teria 4 tópicos, mas até agora eu só falei sobre um, e eu quero falar sobre o segundo, e eu quero parar em uma outra oportunidade, em outro dia. Eu quero voltar nos 2 últimos tópicos. Mas, olhando para o texto, em quem confiar, irmãos? O escritor aos Hebreus diz: você pode confiar em Deus. Dizendo aos leitores dele, dizendo para você nesta noite: confie em Deus. Um exemplo de quem confiou em Deus, Abraão. E quais são os traços que fazem de Deus um ser confiável? Por que você pode confiar em Deus? Vem um detalhe que eu acho que é importante para nós nesta noite. Você nunca viu Deus. Nós não temos o retrato dele, nós não temos a ideia, porque a palavra de Deus diz que ele é espírito. Mas como confiar nele? Como confiar nesse Deus? O escritor aos Hebreus diz que você pode confiar nele por causa daquilo que ele é. Ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor do universo, ele é Senhor de todas as coisas. A pessoa dele é suficiente. Abraão creu na pessoa de Deus. Deus não precisou abrir o mar vermelho para que Abraão cresça em Deus. Deus não precisou fazer chover cordonizes para que Abraão cresça em Deus. Deus não precisou fazer com que o dia se transformasse em noite para que Abraão cresça em Deus. Deus só falou e Abraão creu. Ouça a palavra de Deus para a sua vida. Precisa ser suficiente para você. Precisa de fato ser suficiente para a sua casa e para a sua família. Não sejamos como o Tomé, naquele dia, quando Jesus, após ressuscitado, visita os discípulos e o Tomé não está entre eles, e os discípulos vão contar da visita que receberam, e Tomé diz: eu só acredito se eu colocar meus dedos nas suas feridas. Você não precisa, meu irmão. Você pode crer no caráter de Deus. O caráter de Deus é confiável. Num tempo de tantas mentiras, num tempo de pessoas tão indignas de confiança, num tempo de gente que mente descaradamente, num tempo de gente que falsifica a verdade, num tempo de gente que nós não temos mais certeza se ele está nos abraçando por amor ou se está nos abraçando com ódio, no tempo dessa mistura todas de sentimento, nós temos um Deus. Deus é confiável. Deus é confiável. Confie em Deus. O escritor aos Hebreus diz que você pode confiar nele, porque ele é confiável. Segunda coisa que o escritor aos Hebreus diz, que nós podemos de fato confiar em Deus, porque ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa. E Deus tem um propósito para ser cumprido. Essa parte eu acho muito interessante. Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Abraão larga
Arão, onde você está vivendo, e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não pergunta: Deus, o que o Senhor tem para mim lá? Deus, qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? Abraão não pergunta se lá é melhor do que Harã. Abraão não está interessado em ir porque Deus tem um propósito para ele. Quando nós lemos o texto, nós percebemos que Deus tinha um propósito pré-determinado. É maravilhoso, irmãos. A cada dia, a cada manhã, eu tento enxergar a vida, enxergar o mundo, enxergar as questões todas, as minhas, com a Nívia, as nossas coisas, a vida no geral, dentro de um propósito de Deus. Meus irmãos, até o tapa que a gente recebe no rosto, Deus tem um propósito para ele. Até a ferida feita por um amigo, Deus tem um propósito para ela. Deus não vai deixar de realizar esses propósitos dele, irmãos. Eu fico impressionado, eu fico assim, amante de Deus, porque eu acho Deus impressionante. Para mim, Deus é impressionante. Ele está com a vida do Abraão na mão dele. Ele está chamando Abraão para ir para uma terra. E o que me impressiona é o contexto anterior do capítulo de número 12. Rapidamente, olhando para o início do Gênesis, nós vimos a criação de Deus, nós percebemos que Deus criou um homem bom, um homem perfeito. Deus fez essas coisas todas, o inimigo entrou, o diabo seduziu a Eva leva Adão ao pecado, a raça humana é condenada, a raça humana cai em Adão, todos nós somos condenados. Capítulo de número 4 conta para nós que o pecado vai atingindo níveis muito grandes, muito terríveis, a ponto de irmão matar irmão, a ponto das pessoas matarem apenas porque alguém pisou no pé deles. E quando nós entramos no capítulo de número 5 de Gênesis, nós percebemos que a coisa está assim, sem controle, ficam terríveis. No capítulo de número 6, no capítulo 7, Deus arruma um pré-remédio, Deus traz o dilúvio, pega Noé, a partir do capítulo de número 8, e da descendência de Noé agora vai criar uma nova humanidade. Nós vimos que os povos se rebelam contra a autoridade, contra o poder do Criador, querem estabelecer seus próprios nomes, querem colocar seu nome na história, estão dispostos a fazer uma grande torre que vai até os céus. No meio disso tudo, no finalzinho dessa questão toda, é que aparece a família de Abraão. E é no início do capítulo 12 que Deus chama Abraão. O que Deus queria com Abraão, irmãos? Cumprir a promessa de Gênesis, capítulo de número 3. Precisava existir um redentor da humanidade. Precisava existir alguém para redimir a humanidade que caiu no pecado. Deus vai chamar o Abraão, trazer para dentro do plano dele. Olha que perfeição, irmãos. Olha que Deus lindo e poderoso que nós temos. Deus traz o Abraão para dentro do propósito dele, de fazer dele uma nação, e essa nação ser multiplicada,
E quando você lê João, capítulo de número 4, na conversa de Jesus com a samaritana, ela está em dúvida a respeito da questão da adoração, e Jesus diz para essa mulher, no versículo de número 22, do capítulo 4 do Evangelho de João, que a salvação vem dos judeus. Irmãos, Deus é perfeito demais. Deus, ele é maravilhoso no propósito dele. Ele é Senhor de todas as coisas. A redenção precisava vir entre os homens, o Redentor precisava encarnar entre os homens. Irmãos, Deus vai trazer o Filho dele para morar entre os homens. E Deus está trabalhando isso através da vida de Abraão. Está começando o plano dele, o propósito dele. Irmãos, nós talvez não tenhamos a compreensão toda, não consigamos compreender o Deus que nós temos, mas é um Deus que tem propósito para toda coisa, para tudo que acontece na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus tem um propósito. Deus não chama sem propósito, Deus não faz as coisas sem propósito, Deus não permite a dor sem um propósito, Deus não permite o luto sem um propósito, Deus não permite, irmãos. Você consegue olhar para Deus chamando Abraão, para Deus no meio da família escolhendo Abraão, trazendo Abraão para dentro do seu projeto. Por que Deus é confiável, irmãos? Porque Deus tem um propósito. Porque Deus tem um plano, Deus tem algo que está sendo estabelecido. E o que mais me alegra o coração é que esse propósito não começou ontem. Esse propósito não é novo, irmãos. Esse propósito está sendo estabelecido desde a eternidade, foi colocado em prática na humanidade, foi trazido para a realidade a partir do chamado de Deus a Abraão. Você consegue entender por que Deus é confiável? Não é possível que você não veja o quanto você pode de fato descansar em Deus, porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus faz as coisas dentro de um propósito determinado, dentro de uma vontade dele, dentro de algo que ele previamente estabeleceu, meus irmãos. A gente olha, a gente vê, como diz o pastor Ricardo Agreste, Abraão foi com a família buscar lugares melhores em Harã. Abraão, quem sabe, foi buscar uma renda melhor. Abraão, quem sabe, foi buscar um lugar melhor para a família, lá em Harã. E Deus tinha um propósito maior para ele: ser pai de uma nação, ser pai de um povo, ser pai de uma multidão, incontável como as estrelas do céu, incontável como a areia, os grãos de areia da praia. Era o propósito de Deus. Redimir a humanidade dentro da linhagem de Abraão. Você consegue glorificar seu Deus? Você consegue descansar sua cabeça no seu travesseiro esta noite, sabendo que o seu Deus é Deus que tem propósito, é Deus que está com tudo na mão dele, porque ele é o soberano. E é Deus que tem um propósito para todas as coisas. Às vezes nós não conseguimos fazer isso. E nós pensamos que somos fracos.
Nós pensamos que somos, digamos assim, nós não somos crentes, nós somos incrédulos, porque nós não conseguimos crer como Abraão, nós não conseguimos ter a mesma fé que Abraão teve, mas nós não lemos as Escrituras, irmãos. Nós estamos pecando porque nós não lemos, nós não estamos observando as Escrituras, nós não estamos prestando atenção naquilo que as Escrituras dizem para nós. Quando Deus diz a Abraão que ele vai ser pai de uma multidão, Abraão olhou para si, olhou para a sua condição e diz: o único que eu tenho, capítulo 15 de Gênesis, o único que eu tenho na minha casa é o Eliezer, escravo nascido na minha casa, é o único que eu tenho. É esse que o Senhor vai cumprir a promessa? É nele que o Senhor vai me dar essas coisas todas? O Senhor não me deu descendência? Versículo de número 3 do capítulo de número 15 de Gênesis. Eu só tenho Damasceno Eliezer, não tenho mais ninguém. Eu amo essas questões, esses detalhes, porque nós queremos viver uma fé de Abraão, nós queremos ter essa fé de Abraão, e parece que Abraão já nasceu crendo, parece que Abraão já nasceu confiante, parece que Abraão já tinha essa fé super, essa fé extra, essa fé power, essa fé demais, essa fé que é de fato essa que alcança as coisas poderosas. Mas nós estamos diante de um homem, nós estamos diante de alguém que na circunstância de ser ou receber a promessa, ele diz: Deus, eu não tenho ninguém, o Senhor está enganado, o Senhor está equivocado, eu só tenho o Eliezer na minha casa, eu não tenho mais em quem essa promessa pode ser cumprida. Meus irmãos, Deus está ouvindo da boca de Abraão: eu não tenho nem filho, como essa sua promessa pode ser verdade? Nós passamos por esses momentos. Nós não temos essa fé estabilizada. Não adianta você querer possuir a fé estabilizada. Você precisa desenvolver a fé, você precisa crescer na fé. Você precisa cumprir o que Jesus está dizendo, que a minha e a sua fé, ela precisa ser como um grão de mostarda, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. Lembrando para nós que o Senhor Jesus, nós já estudamos isso na nossa igreja, o Senhor Jesus não está dizendo que a sua fé, ela pode ser pequena, não. Jesus não está dizendo que a sua fé tem que ser do tamanho do grão de mostarda, não. Jesus está dizendo que a sua fé precisa ser como um grão de mostarda, que começa pequena, mas cresce e se desenvolve. Abraão creu, Abraão confiou no propósito de Deus. Esse capítulo de número 15 de Gênesis, ele é muito interessante, porque Deus, então, ele estabelece ali com Abraão, firma com Abraão uma aliança. É muito bonito o texto, e você precisa ler depois. E naquele tempo, de acordo com o costume, de acordo com a cultura, a aliança era feita de sangue. Mas eles não se cortavam, faziam corte na mão, outro na mão, para pegar na mão. Não, eles não faziam isso. Geralmente um sangue era derramado, sangue de animal. No texto de Gênesis nós percebemos que Deus fala para Abraão fazer sacrifício e colocar os animais, as duas bandas, separadas, como se formasse um corredor entre elas. E ali então, naquela cultura, o homem fazendo aliança com outro homem, os dois andavam entre aqueles animais sacrificados. Os dois andavam naquele lugar e aquela aliança era estabelecida, meus irmãos. Presta atenção, eu estou terminando e eu quero que você compreenda nesta noite a importância disso para a sua vida. Porque o texto conta para nós, Gênesis capítulo 15, que em determinado momento,
houve escuridão naquele lugar, densas trevas tomaram conta daquele lugar. O texto diz para nós que Abraão adormeceu, irmãos. Abraão adormeceu. E veio fogo dos céus e passou entre aquele sacrifício, queimando e lambendo todo o sacrifício e até a terra. O que é isso? O que isso significa para nós, levando em consideração que nós estamos olhando para Hebreus capítulo número 6? Isso significa para mim e para você, irmãos, que a aliança que Deus fez com Abraão, Deus fez consigo mesmo. Deus não vai abençoar Abraão por causa de Abraão. Deus vai abençoar Abraão por causa de Deus mesmo. Nos lembra aquele texto ali de Deuteronômio, capítulo 8, se não me engano, 7 ou 8. Depois eu posso olhar e posso enviar para os irmãos. Quando Deus está falando com o povo e Deus está dizendo que não escolheu Israel porque Israel era o mais poderoso. Não escolheu Israel porque Israel era mais forte. Não escolheu Israel por causa dos seus predicativos. Não. Deus escolheu por causa de si mesmo. Meus irmãos, não é por nossa causa. É porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na nossa vida. Por que eu e a Nívia nós estamos em Iporá? Porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito nisso. Por que você trabalha no trabalho que você trabalha? Porque Deus tem um propósito. É só por isso. É só por isso, irmãos. Não é por sua causa, não é por minha causa. Não é por causa da Nívia, não é por nossa causa, irmãos. Eu amo isso, eu acho isso maravilhoso, porque tira dos meus ombros o peso, tira de cima de mim a responsabilidade, irmãos. Irmãos, é Deus quem tem um propósito, é Deus quem tem um plano, é Deus quem tem a vontade dele. E o Jó descobriu que nenhum propósito de Deus podia ser frustrado, nenhum plano de Deus vai ser jogado por terra. Nada que Deus fez na terra, nada que Deus planejou sobre a terra vai deixar de acontecer, porque Deus vela pelo propósito dele, meus irmãos. Glória a Deus. É por isso que Deus é confiável. Você tem um Deus confiável, eu tenho um Deus confiável, nós temos um Deus confiável. E resumindo, para a gente terminar por causa da hora, você pode confiar em Deus, por causa de quem Deus é. Ele é soberano, é Senhor de todas as coisas, não pede opinião para ninguém, não precisa do aval de ninguém. Ele é Deus. Eu estou rindo porque eu estou alegre com Deus em saber que Ele sim é Deus. Ele sim é Deus. Eu vivi muitos anos da minha vida, muito tempo da minha existência, achando que as pessoas me feriram, achando que as pessoas fizeram mal para mim, achando que de alguma forma as pessoas me prejudicaram. Eu era a maior vítima da vida, eu era a maior vítima de todas as coisas, eu era a pessoa que foi largada, não foi cuidada, porque Deus não permitiu que meu pai sequer visse o meu nascimento. Eu cresci, eu desenvolvi essa ideia, esse pensamento. Mas hoje eu sei que é Deus, que é Senhor de todas as coisas. E nenhuma das coisas que aconteceu comigo, desde que eu nasci, até o dia que eu casei com a Nívia, saiu do propósito dele. Nenhuma das coisas que aconteceu comigo e a Nívia, depois que nós nos casamos, há mais de 20 anos atrás, até hoje, nada saiu do propósito de Deus. Porque só tem um soberano, irmãos. Só tem um Senhor. Só tem um Deus.
É por isso que ele é confiável. Deus é confiável, porque ele é Deus. Deus é confiável porque ele tem um propósito. Nós conhecemos hoje o plano de Deus, o propósito de Deus. Estamos estudando nas quartas-feiras a carta de Paulo aos Efésios. Estamos vendo o propósito que Deus tinha ocultado e trouxe à luz. Meus irmãos, nós podemos descansar em Deus. Nós podemos confiar em Deus. Não tenha temores no seu coração. Não tenha temores na sua vida. Descanse em Deus. Eu não sei em que área da sua vida nesta noite você precisa descansar em Deus. Eu não sei qual é o pensamento que tira a sua paz e o seu sossego. Eu não sei quais traumas você carrega na sua vida. Eu não sei quais são as dores que você carrega no seu coração. Eu não conheço a sua intimidade, eu não conheço de fato a sua dor. Mas eu conheço o Deus que nós servimos. E eu sei que Deus não permitiu uma ferida à toa na sua vida. Deus não permitiu uma dor à toa no seu coração. Deus não permitiu um sofrimento de graça na sua vida. Não. Nós não temos um Deus que tem prazer no sofrimento. Nós não temos um Deus que tem alegria quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Nós temos um Deus que tem propósito. Nós temos um Deus que é Deus. Nós temos um Deus que é Senhor e que permite essas coisas na nossa vida. Permite a dor. Eu quero te convidar nesta noite que você confie em Deus. Confia em Deus. Confia só nele. Confia em Deus. Descansa no Senhor. Confia no Deus que você serve. Ele é Deus. Ele tem propósito. Feche seus olhos, se você pode. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar para que Deus nesta noite nos revista com graça, nos revista com um bálsamo dele, com azeite dele, para que possamos, diante de tudo que nós estamos vivendo, descansar nosso coração e confiar no nosso Deus. Pai Santo, Pai amado, aqui estamos diante do Senhor nesta noite, Pai. Vivemos, Deus, em tempo de tanta mentira. Vivemos em tempo, Deus, de que nós não podemos confiar em nada. Nós somos levados, Deus, no nosso tempo a não confiar, a não acreditar em nada. Senhor, isso, Pai, é a marca do nosso tempo, é a marca dos nossos dias. Mas nós não vivemos de acordo com este tempo, nós vivemos de acordo com a Sua palavra, Pai. E a palavra que nós temos nesta noite é que nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos, Deus, colocar toda a nossa confiança no Senhor. Nós, Deus, não conseguiremos mover, Deus, nem uma folha na direção do nosso futuro, mas todas as coisas que o Senhor tem para nós, o Senhor fará acontecer no tempo exato, no momento devido. Nesta noite, Pai, nos ajuda, Deus Santo, a descansar nosso coração naquilo que o Senhor é, na pessoa do Senhor. Nos ajuda, Deus, a confiar que de fato nós servimos a um Deus soberano. E nos ajuda, Deus, nesta noite a descansar nosso coração de que o Senhor teve um propósito. Tudo o Senhor teve um propósito. Cada etapa da nossa história, cada momento da nossa vida, Pai. Eu sei, Deus, que eu estou orando com pessoas
que, se pudessem, Deus, eliminariam Deus alguns anos, eliminariam, Pai, algumas partes de suas vidas, eliminariam algumas decisões que foram tomadas, caminhos que foram seguidos, rotas, ó Deus, que foram tomadas. Deus Santo, eu sei, Deus, que eu falo e que eu oro com pessoas assim nesta noite, Pai. Mas o Senhor estava e está cumprindo o seu propósito. Glória a Deus. Mesmo que nesses caminhos e nessas decisões nós estejamos hoje carregando feridas, traumas, dores e carregamos, Deus, muitos temores. Nesta noite, que nós aprendamos a descansar tudo diante do Senhor, a colocar tudo diante do seu altar e render, Deus, mais uma vez nossas vidas ao Senhor, porque é para isso que nós servimos, é para isso que nós estamos na terra, para render nossas vidas a Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada família, abençoa cada pessoa, abençoa cada lar nesta noite, Pai. E traz, Deus amado, consolo e força, e traz paz e alegria sobre cada família, no nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê uma noite de domingo abençoada. E nós, com a graça de Deus e Deus nos permitindo, nós nos encontraremos na quarta-feira, 7h30 da noite. Deus abençoe. Tenha uma noite de paz, tenha uma noite de alegria. Durma com Deus, durma com o Senhor, crendo que Ele, de fato, cuida da sua vida e cuida das suas coisas. No nome de Jesus.